Durante essa semana, mais precisamente agora, não sei se foi na terça-feira ou quarta-feira, alguém me procurou e perguntou para que o pastor eu fizesse um comentário sobre aquele acontecimento lá nos Estados Unidos, esse culto de avivamento que eles estão fazendo lá numa igreja bem pequena, de uma cidade americana, dentro de uma universidade. Acho que os irmãos, na verdade, devem estar a par do que está acontecendo lá, que foi noticiado no mundo todo, que já passam de 150 horas que essas pessoas estão ali em oração e também adoração por um avivamento. Eles dizem que esse evento já se repetiu dentro dessa universidade nos Estados Unidos em 1970, segundo que é a informação que o pastor eu acolhi aqui. E alguns detalhes importantes do que está acontecendo ali, envolvendo essas pessoas, obviamente a curiosidade de todo mundo saber que evento que é esse, quem está por detrás disso. E perguntaram para o pastor. E achei importante trazer de púlpito hoje aqui essa pauta para os irmãos, porque eu não tenho dúvidas de que alguns de vocês também podem vir a substituir a fé por Jesus, por esses interesses espiritualistas. Alguns aqui já têm tendência a serem religiosos e espiritualistas, se não são, porque o Senhor tem te dado o livramento, mas por isso, preste muita atenção em tudo aquilo que vai ser dito e falado aqui, porque é necessário que a igreja, que porta as escrituras desse Deus, ela tenha a capacidade de discernir, entender e compreender o que é de Deus e o que não é dele. É importante, é a nossa missão, é a nossa tarefa como cristão, saber realmente identificar o poder de Deus, a autoridade dele, o que se move dele, o que é dele. Por quê? Porque foi essa escritura que o Senhor confiou a nós. A escritura da vida dele, o padrão que se cumpriu nele e que segue para nós. Mas em compensação, eu peguei uma frase aqui de ministros, não sei se é ministros ou teólogos que estavam lá presentes ou estavam analisando o acontecimento. Eu acredito um que estava à frente, inclusive, do acontecimento lá na Universidade dos Estados Unidos, que disse assim: Deus é gentil, reconfortante, caloroso, revigorante e fortalecedor. Olha as palavras que esse indivíduo usou para definir o Deus que estava ali, operando entre aquelas pessoas que praticamente estavam ali como uma combustão, ou uma força, de 150 horas de oração e adoração. O que ele quis dizer aqui, no meu entender, e vou falar algumas coisas importantes, que Deus ele é realmente isso, um evento que se promove em pessoas que façam realmente elas terem uma certa elevação. Por isso confortante, caloroso, revigorante, fortalecedor e não isso. Um ato, um fato, uma causa. Uma pessoa que nós temos que amar e obedecer. Então, há preocupações aqui, eu vou passar a vocês. Primeiro, quando essa insistência de querer usar a expressão avivamento e reavivamento. Porque foi exatamente assim como estão considerando o evento lá, culto do avivamento. Alguns até se preocuparam em não considerar um reavivamento, porque obviamente não são tão estúpidos e sabem que essas expressões não existem na Bíblia. Elas não estão na Escritura. O mínimo que você vai conseguir ali é despertar, que até tem Isaías 43:6, 2 Timóteo 1:6, que não tem nada a ver com avivar ou reavivar. Tá? E eu vou começar por isso aqui. Porque a tendência é essa, que na medida em que a sociedade caminha para um juízo e para eventos apocalípticos, eu digo que esteja dentro de um cenário de decadência, é fato que a sociedade vai procurar religião e vai, obviamente, testemunhar isso, certos apelos a Deus. Aí vão entrar esses gestores, esses religiosos, essa liderança escrota, para explorar, obviamente, a fraqueza e a incapacidade do povo, como também aproveitar esse sofrimento para lucrar mais ainda. Porque os irmãos sabem que tudo na fé tem uma ciência e tudo na fé se explica. Então é muito importante o que eu vou falar aqui. Por quê?
Porque a partir do momento que você se depara com uma situação que exige redenção, tá? Ou seja, que exija de Deus uma transformação, uma recuperação da sua perspectiva e natureza real, a palavra não se aplica a avivamento nem a revivamento. Não importa se é cristão, não importa se é religioso, não importa de que religião é, não importa nem se professa a fé. Se ele está em condições contraditórias do que diz respeito ao chamado de Deus por Jesus Cristo, a volta dele, tá? Ou a iniciativa dele de buscar a Jesus, de buscar a fé, de buscar esse Deus, ela não pode ser vista como um retorno. Ela tem que ser vista como sendo uma conversão. Ele não está retornando. Ele está iniciando uma coisa que, na verdade, lá atrás ele não conseguiu fazer. Mas eu vou explicar melhor para vocês. Texto de Mateus 9,16, que no evangelho dele, da vida dele, não existe costura e nem emenda. E quando ele fala isso, ele quer dizer que se aquilo que ele transformou e recuperou pela sua ordem e natureza messiânica, o que ele recupera, o que ele transforma, o que ele salva, tá? Não tem costura. Ou seja, não existe ligação com aquilo que o homem era no passado ou com a vida velha dele. Se ele transformou, se ele recuperou, ela não precisa e não necessita mais de reparos. Então, se reparar, se trabalhar reparo, melhor dizendo, se trabalhar recuperação em cima do que ele restaurou, não é um equívoco? Por exemplo, se eu pregar um avivamento ou um reavivamento sobre aquilo que está debaixo da prerrogativa de Cristo, eu não vou estar querendo dizer que, de certa forma, ele foi incompetente no que diz respeito àquela obra ou àquela pessoa. Então, se Jesus operou, se ele é o autor dessa obra, o que ele fez não precisa ser revisado por ninguém. O que ele fez não precisa ser mais trabalhado, porque está feito. Se você volta a trabalhar aquilo que Jesus trabalhou, você está querendo dizer que ele foi incompetente ou você errou. Então o evangelho ele exige uma transformação radical. Isso da parte de Cristo. E o homem que a viveu, ele não tem mais ligação com o passado e nem com a vida antiga. A partir do momento em que ele tiver esta ligação, ou esses comprometimentos ainda insistirem nele, então nós temos um caso sério para analisar aqui. Que quer dizer que Jesus não o restaurou. A concepção de uma vida redentiva, ela surge de Cristo, ela surge do Calvário, e é nele que se cumpre restauração. Então aquilo que se concretizou nele, que ele é o autor, o entendimento é esse. Não precisa mais ser avaliado, nem precisa também ser restaurado, porque ele é o autor disso. Então qual a contradição aqui? Querer avivar ou reavivar uma sociedade toda que está em corrupção, que prega isso, que não houve a concepção dessa vida com Cristo ou dessa restauração com Ele. Então não cabe avivamento ou reavivamento para uma sociedade corrupta que professa a fé por Jesus. Cabe a ela a conversão. O entendimento aqui é que ela nunca foi. Ela não pode iniciar esse processo no meio do caminho. Ela precisa começar do zero, se ele não foi confirmado na vida dela. Que diríamos que as Escrituras ela é a favor de que aqueles que estão querendo colocar emenda e remendo no pano novo, de que vocês entendam de que não existe obra pela metade. Não existe na concepção da vida eterna que Jesus pregou, do evangelho da vida dele, não existe uma obra que ele faça que precise e careça de ser reciclada. Se for para reciclagem, é porque não é dele, e ele não é o autor. Lá em Hebreus 6, verso 4 ao 8, Paulo define a expressão de novo. Essa palavra de novo que ele está usando aí é exatamente para representar o quê? Aqueles que na tentativa de serem cristãos não conseguiram honrar. E agora
retornam para uma nova tentativa. E ele está querendo dizer exatamente isso, que o de novo, quando é aplicado por um de nós, representa isso, o repúdio completo e deliberado do Filho de Deus. O de novo não entra na concepção de um verdadeiro cristão que Jesus é o autor, que ele realmente é o arquiteto disso. O de novo não tem, não existe. Se é de novo, se vai haver outra tentativa, é porque nunca foi. Não existe conversão para crente. Existe conversão para ímpio. Não existe de novo para nenhum indivíduo que Jesus tenha regenerado, restaurado e alcançado. Se está precisando, é porque ele não se converteu, é porque ele nunca foi. Vocês não vão conseguir fundamentar que Jesus ele esteja nesse momento agora sustentando obras que não estejam completas, que não estejam perfeitas e alinhadas a ele. Ele não irá assumir nenhuma obra aqui remendada. Nenhum tipo de costura naquilo que ele faz. É o que eu estou tratando com você aqui. Então, se essa palavra fosse bíblica, ela já é uma contradição para aqueles que se julgam cristãos. Porque se você está precisando de avivamento ou reavivamento, seja como for, você já está pregando de novo. Porque isso era para ter acontecido desde aquele dia em que você ouviu dele pela primeira vez, e esse processo nunca ser retomado novamente por você. Se está sendo retomado por você, novamente, a tentativa de uma conversão, de um retorno, de uma volta para Jesus, é porque você nunca foi. Você está pregando isso, o repúdio deliberado do Filho de Deus. Por isso você está assim. Por isso você está dessa forma. Por isso você está desse jeito, no pecado e na corrupção. Vocês não conseguem encontrar texto na Bíblia que vocês realmente vão poder fundamentar essa ideia de que você tem épocas com Deus, de que você tem tempos específicos para servi-lo em obediência. Não existe época, não existe tempo, existe obra definida. E esta obra não oscila. Essa obra, ela não anda em desconformidade. Ela tem um princípio, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela prega uma concepção, ela prega um progresso, ela prega isso. Uma definição, não uma oscilação. Não há alterações. Não existe alteração. Se voltou para o pecado, se caiu na corrupção, é porque não é dele.